Fala galera, mais um podcast Caio e Cris no ar e hoje um tema muito importante, pois é a base do relacionamento familiar. Hoje nós vamos trabalhar sobre como criar vínculo forte com os seus filhos. E qual é a grande importância disso? Porque você é filho de alguém, provavelmente se você casar você vai ter filhos, e é a base de qualquer relacionamento, principalmente com os filhos. Quer ter uma boa educação, quer ter um resultado ótimo, positivo para a honra e glória do Senhor? Comece com vínculo. Ficou interessado? Então roda a vinheta! Bom galera, seja bem-vindo a mais um podcast. E antes de mais nada, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá qual é o horário que você está escutando esse podcast. Mas seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Espero que você já acompanhe. Se você é a sua primeira vez aqui também, não deixe de compartilhar com os amigos da igreja, com as pessoas da família. Vai ser um conteúdo riquíssimo, tá bom? Passa aí com... Sabe aquela pessoa que tem problema com a família? Com o filho? É pra esse mesmo, pra começar a resolver. Cris, dá um oi pra galera. Ou seja, se alguém receber esse podcast de algum amigo, é um feedback de que alguma coisa na família precisa melhorar. Principalmente o vínculo, o amor, né? Principalmente o vínculo. Gente, olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Esse assunto é muito importante realmente, porque um vínculo fraco ou um vínculo além do esperado pode trazer dificuldades para a família. Então, sempre que a gente observa vínculos além do esperado ou aquém do esperado entre pais e filhos, essa família vai apresentar disfuncionalidades. Por isso, fica com a gente até o final, porque vai ter muito conteúdo importante. Muito bom. E ele? Antes de mais nada, Bel, me responde uma coisa. Seu pai e sua mãe escutam o podcast, às vezes? Eu pego bastante no pé deles, mas eu gostaria que eles escutassem mais, né? Ah, tá. Então tá bom. Então, porque eu vou te fazer uma pergunta, talvez eles não escutem esse, né? Você tem um bom vínculo com seu pai e com sua mãe? Bastante, Que graças bom. a Deus. Então, já que você tem um bom vínculo, já dá um oi pra galera aí. Fala, galera. Beleza? Que Deus nos abençoe nesse podcast. Estou muito animado, muito empolgado para esse assunto. E bora lá, deixa o seu like, se inscreva, deixa o seu like no Spotify aí, comente. E tamo junto, pessoal. Deus abençoe. Nossa, galera, e hoje o Biel, ele usa óculos, né? E aqueles óculos, assim, tipo, retrô, que fica charmoso, sabe? Hoje ele tá sem óculos e ficou bem bonito também, né? Realçou os traços dele, os traços. Né? Gente, o Biel, ele tá até vermelho agora. Gente, o Biel é muito bonito, gente. E simpático, trabalhador guerreiro, né? Se vocês querem o Biel participando mais ativamente do podcast, comenta aí. Biel, fala mais. Biel fala mais, tá? Porque ele está sendo preparado por Deus, ele já tem algumas mensagens queimando no coração dele. E se Deus quiser, aqui vai ser o início do ministério do Biel, não só nos bastidores. É isso aí. Aí ele vai Amém. trazer alguns assuntos pra gente bater um papo também. Que é legal ter uns assuntos legais sobre a adolescência que a gente pode compartilhar aqui, né? Falar. Exatamente. É isso aí, galera. Então coloca aí. Fala mais Biel. Hashtag Fala Mais Biel. Galera, então vamos começar a falar sobre o nosso tema. E esse tema é muito importante mesmo, assim, né? Eu sou educador físico, a Cris é psicóloga. E eu, no processo educacional inteiro, eu como professor, eu sempre fui ensinado, por todas as matérias, que todo o processo pedagógico que eu vou começar, eu preciso começar com um vínculo. Porque o vínculo é o que vai me garantir um resultado positivo. Porque o vínculo me permite acessar mais a criança. Então, o vínculo é algo muito importante. Se é importante para um professor, um mero professor, imagina para o pai e para a mãe que passa, né, anos, ou deveria passar anos com a criança, tá? Então, o que é o vínculo? O vínculo é aquilo que liga, que une uma coisa a outra, que dá uma relação, uma conexão forte entre essas duas partes. Então, isso, quando eu consigo criar essa conexão, eu acabo me tornando dependente. E essa dependência não é colocar a pessoa no lugar de Deus, não é isso. Mas a dependência da relação. Então, por exemplo, quando eu crio em forma de autoridade essa relação com meu filho, essa dependência de autoridade passa a ser minha, da visão do meu filho. Ou seja, ele começa a me enxergar como autoridade e dependendo dos meus direcionamentos, que é uma das funções do pai. Então, para você cumprir essa função do pai, o vínculo ele te facilita nisso. Então, eu preciso criar o quê? Um vínculo é uma proximidade. Eu preciso criar afeto, eu preciso ter confiança, respeito. Porque quando eu falo sobre educação, normalmente o que é educar? É exortar. Se eu não tenho um vínculo, eu me torno uma pessoa chata, uma pessoa sem valor nenhum. A pessoa não vai ter valor nenhum, a criança não vai ter valor nenhum, o adolescente não vai ter valor nenhum, por que eu falo? Porque o vínculo não foi criado, eu não tenho esse vínculo. E a Bíblia, ela fala do vínculo, e eu quero ler um versículo, eu vou ler em três
3 traduções, que é o Colossenses 3,14. Olha que incrível. Ele vincula o vínculo ao amor. Então, ó. E, acima de tudo, tem o amor, pois o amor une perfeitamente todas as pessoas. Na Almeida Revista Atualizada, olha como tá muito legal esse versículo. A Cris pegou e ficou muito bom. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que incrível. Então, nessa aqui tá falando claramente que, para eu me vestir realmente assim, né, que eu esteja em amor, que esse vai ser o vínculo da perfeição. Na NVI tá, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, quando eu procuro realmente criar o vínculo, eu começo a criar um elo perfeito para que eu consiga cumprir o meu papel e fazer o meu filho cumprir o papel. E aí, se Deus pede para criarmos o vínculo de amor, aqui ele está falando, não para a família, ele está falando com os irmãos da fé. Se ele está falando para os irmãos da fé, imagina para o seu filho, para a sua família, para as pessoas no qual você é autoridade, mais ainda. E aí sempre vem aquele questionamento, mas Caio, mas Cris, mas isso que você está falando é muito clichê, qualquer idiota sabe que tem que amar o filho, que não é. Porque, cara, se você perceber, como tem criança abandonada, tem criança que já é órfã de pai vivo. Você percebe que o pai e a mãe é super ausente. A criança faz o que faz, não tem nada. Ou seja, os pais vivem para o trabalho. Vivem para o trabalho. Quantos pais aí também, depois divorciam, saem de casa, aí quer ver o filho a cada uma semana, 15 dias. Não participa da vida do filho. Desculpa te falar, você que é divorciado e tá com filho, Caio, mas ele tá bem hoje. Pela misericórdia do Senhor. Porque, cara, normalmente você não vai criar vínculo, não tem constância. Você não está construindo um vínculo forte. E normalmente o divórcio traz consequências para a criança, porque normalmente a pessoa que divorcia, ela se sente no débito. Então, quando tá junto, quer fazer o melhor, sabe? O melhor que quer mimar. Quer suprir de outra forma. Então, isso é péssimo. E aí tem aquelas crianças que moram muito com o parente. Ficar durante a semana na casa da avó. Da avó, com a babá. O pai e a mãe não tá na pegada com a criança. Então, como que se cria esse vínculo? E aí as pessoas confundem, porque o amor que eles falam que tem, que acha que é vínculo, na verdade não é, se torna uma idolatria. Porque quando não consegue fazer o papel dele, quando tá junto, idolatra e faz tudo por ele. Trabalha por ele. Olha como é engraçado. Deus pede para que nós idolatramos apenas ele. Ele é o único Senhor. Quando eu assumo que Deus é meu Senhor, eu trabalho para ele, certo? Quando eu coloco a criança no lugar de Deus, eu trabalho para ela. Olha que erro absurdo. Eu faço tudo pelos meus filhos. É tudo por eles. Tudo por eles. Nossa, eu trabalho assim por eles. Eu não deixo faltar... Gente, tá totalmente errado. Quando você está vivendo assim, as pessoas que têm essa fala já estão idolatrando seus filhos. Então, esse amor de forma errada, por isso que é muito importante a gente meditar na palavra de Deus, porque lá você vai ver o que é o amor de verdade. E aí sim você vai conseguir criar o vínculo correto. Então, nós vamos falar sobre esses assuntos que é muito importante, tá bom? Então, nós vamos aprender agora, hoje, como criar o vínculo com os critérios de Deus, não com os nossos critérios e com as nossas emoções. Lembrando, quando você diz que ama muito seu filho, mas é muito por emoção, não esqueçam que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele é doente demais para ser curado. E a única forma é com a palavra de Deus, é com Deus agindo, é com o Espírito Santo. E aí sim nós temos uma tomada de chave, o Espírito Santo nos convence a ter o modelo correto de amor. E aí sim, o resultado é trabalhar para Deus em prol do meu filho, criando o vínculo correto e educando da forma correta. Então significa que tem uma forma certa e a forma errada de amar, né? Não é como as pessoas pensam, amor é amor. Não, não é. O amor de Deus, ele não tem fim. Então, quando você diz... A gente tem que aprender esse amor de Deus muito claro. Quando acabou o amor, acabou o sentimento. E aí a culpa é sua. O amor não tem fim. O amor de Deus diz que ele está lá para todos. Tanto é que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é para todos. Ele não tem... Nesse sentido, Deus é o amor. Mas qual é o amor? O amor... racional, sacrificial. Não é um amor de emoção. Deus não fica lá, ai meu Deus, olha que ele está errando. Ele não tem essa emoção. Ele traz uma lei, ele traz as verdades, e por nos amar tanto, ele cria essas verdades porque ele sabe que isso nos protege para o final da nossa vida, que é a vida eterna. Não aqui na Terra. Aqui é só uma passagem. Aqui é o nosso teste. Então, o nosso foco é criar um vínculo que no processo pedagógico com o nosso filho, a gente crie leis, regras, para que um dia ele consiga se conectar com Deus Pai de verdade para ir para a vida eterna. Boa.
Então, assim, começa porque o vínculo, então, é intencional, ele não é natural. Ao contrário do que as pessoas pensam. Ai, nasce um filho, nasce uma mãe. Não, mentira. Por quê? Saúde, Biel. Ele espirrou, tadinho. É o ar. É o ar-condicionado. Biel, põe a blusa, Biel. Então, nasce um filho, nasce uma mãe? Não. Nasce um filho, nasce um pai? Não necessariamente. Então, é importante saber que tudo na vida de um cristão é intencional. Quase nada é natural. Porque pensa, se fosse assim, nasce um filho, nasce uma mãe, as pessoas sem Deus também teriam um vínculo super saudável. Nossa, total. E não é isso que a gente tem visto acontecer com as famílias aí fora. A gente tem visto crianças cada vez mais problemáticas, doentes e com problemas de comportamento. Isso cresce muito hoje em dia, né? Porque o amor foi invertido, né? A galera nova dessa geração, que levanta muito essa bandeira de ideologia de gênero, tudo, o que acontece? Eles querem mudar aquilo que sempre deu certo, que Deus criou um modelo, e eles querem criar conforme as suas vontades, sobre os seus desejos e emoções. E a Bíblia já nos blinda sobre isso. Então a grande questão, por que hoje nós temos muito problema com os filhos? Porque esse amor, a disciplina foi mudada. Gente, ai daquele que tirar uma vírgula da palavra de Deus. E o cristão verdadeiro, ele não pode, ele tem que lutar. E eu não estou dizendo que eu também não tenho essa mesma luta. Nós, muitas vezes, lutamos com a nossa natureza humana. Muitas das coisas que eu leio aqui e às vezes falo para vocês, nem eu mesmo concordo. O que eu digo eu mesmo... É confrontador, a né? minha natureza humana. Mas por eu acreditar que Deus é um pai, eu acato. Então, isso é real, isso é educação. O problema é que hoje a gente simula o nosso filho ser espírito crítico. Eu quero ensinar ele a ser autônomo da forma errada. Autônomo para ele mesmo, não para os outros. Então, a gente começou a trazer algumas características que Deus aprova de um jeito diferente. Então, eu escolho o que eu vou ser, eu escolho como eu vou fazer esse amor, eu escolho como eu vou disciplinar. E não tem a nossa escolha. Tem coisas que, sim, o pai e a mãe pode decidir pela casa. Mas a forma como educar não tem outro jeito, só tem um jeito. É só você ler a palavra de Deus e ver como Deus Pai age com qualquer um. De Adão e Eva até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, tem o tempo todo o Deus Pai lidando com seus filhos. Você pode escolher, não tem problema. Você escolhe ou fazer do seu jeito ou fazer do jeito que dá certo. O jeito que dá certo é o jeito de Deus e está na Bíblia. Então vamos lá, falando um pouquinho do que acontece, né? Porque muitas pessoas falam, vínculo é natural. Então falando o que acontece na biologia, quando um casal tem um filho, né? Então gerou ali uma criancinha. Automaticamente, sim, o corpo da mãe, ela produz várias substâncias, uma delas chama ocitocina, que é a substância do vínculo, a substância do apego. E aí, com essa explosão de ocitocina que acontece dentro da mãe, automaticamente as atenções dela se voltam para a criança. Mas ainda pode acontecer um outro fenômeno, que é a depressão pós-parto, que também é o aumento de outros neurotransmissores que vão gerar afastamento da criança. Olha como a alma, o coração humano, ele é enganoso. Porque você foi programado biologicamente para amar o seu filho e, de repente, o seu filho passa a ser o motivo da sua tristeza. Que triste, então, como né? a gente não pode confiar no nosso sistema nervoso, na nossa natureza humana, a gente realmente tem que intencionalizar a forma certa de fazer as coisas. Mas, enfim, dentro de uma mãe saudável, acontece a fabricação de ocitocina, que é o hormônio do apego, que vai fazer com que essa mãe queira satisfazer o seu filho. É uma questão de sobrevivência. Olha como Deus é bom. Porque, por exemplo, no reino animal, quantas vezes a gente vê a fêmea dando cria e saindo fora? O que quando ela sai fora e abandona a cria, ela não fabricou hormônio suficiente para mantê-lo ligado até a cria desmamar. Então, ela abandona, provavelmente, esse filhote, ele não vai sobreviver. No ser humano, acontece também essa produção hormonal de vínculo para que esse bebê sobreviva, porque ele precisa comer, ele é 100% dependente, né? No pai, o pai também produz ocitocina, você sabia?
Que bacana. Que é o hormônio do apego. Mas nos homens, esse hormônio começa a ser fabricado depois que ele tem contato com o bebê. Ah, como sempre, o homem sempre atrasado, Sempre né? atrasado. Maturação cerebral, maturação hormonal. Gente, como a gente é atrasado, né? Que coisa. Tanto é que a gente peca depois, né? Tipo, a gente... É verdade, até no pecado vocês atrasaram. Gente, como nós é atrapalhado, né? Na mãe... Por isso que eu não gosto de homem. Que bom, né? Na mãe, esse hormônio começa a ser produzido antes, ainda na gestação, tá? Então, mas então significa que esses pais, eles vão amar automaticamente os filhos? Não. Por quê? Porque aquilo que pode ser algo biológico bom, também pode ser algo ruim. Por que que muitos casais se separam depois do nascimento do primeiro filho? Tem uma estatística que diz que os casais se divorciam até 3 anos depois do nascimento do primeiro filho. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem uma explosão de alegria, você também tem um desgaste muito grande, uma explosão de desespero. Se você passou pelos 3 anos do seu filho, você já é um guerreiro, um vencedor. Já comemora essa conquista. Então, sabendo que não existe nada que é 100% bom na nossa realidade humana. Tem ganhos, tem coisas que vão trazer uma coisa boa, mas traz uma coisa ruim junto. Então, a ideia é a gente começar a intencionalizar como que tem que ser esse vínculo com o filho, como que tem que ser o vínculo com o marido, como que tem que ser o vínculo com a esposa. Por quê? Porque se você for fluindo no natural, como você falou, quando a paixão acabar, acabou. Você não sente mais nada, você não sente mais desejo, você não sente mais vontade de estar perto. E aí você faz o quê? Desvínculo. E a nossa sociedade, não sei se vocês estão percebendo, os vínculos, elas estão extremamente frágeis. Então, o filho ganha um pouquinho mais de dinheiro, ele dá o pé de casa. O marido e a mulher, que é um vínculo que não pode ser quebrado, quebra. Qualquer coisinha quebra. Ainda mais agora a mulher empoderada, ela tem dinheiro, ela não depende do marido, né? Então ela sai fora e vai viver a vida dela. As amizades mesmo, qualquer problema que você tem na amizade, em vez de você resolver o problema, você quebra. Você quebra. Trabalho, você tá passando por um problema no seu trabalho, você quer sair fora. Então, igreja. Igreja. Não tô gostando do que o meu pastor tá falando. Eu vou procurar uma igreja que fale aquilo que eu quero ouvir. Exato. Antigamente, quando você pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida, né? Agora você prega a verdade, as pessoas mudam de igreja. Exatamente. Então, esse desvínculo que a gente está vivendo é porque nós não estamos mais pensando. Nós estamos só sentindo. Nossa, que é forte isso, né? E a gente tá sujeito a isso o tempo todo, né? Porque, cara, o sentimento ele é muito forte. A gente sofre o tempo todo com o sentimento, né? Na nossa igreja agora tá tendo umas pregações sobre como falar com a nossa alma, né? Da gente enfrentar a alma mesmo. É um adversário, a gente colocar... Você travar uma batalha contra você mesmo. Travar uma batalha... pregar a palavra pra alma, você pra sua própria alma. Alma, papapá. O Walter tá ensinando a gente isso. E, cara, realmente eu tô conversando com algumas pessoas que estão fazendo isso. E falam que realmente na hora você sente o quê? Força em Deus. Porque você combate. O problema é que a gente se acaba, né? A gente cede. Eu tenho essa dificuldade, assim. Tem hora que eu tô meio malzinho assim, cara, eu tenho que começar a lutar mesmo. Se a gente começar a lutar na hora que começar a ficar fraco, a chance de você subir mais rápido é muito melhor, né? Muito, tipo assim, você vai ter muito mais chance de ficar... melhor, mais rápido. Não sei lá se eu consigo me verbalizar direito. Então, assim, a autoexortação, ela é uma estratégia de Deus, uma ferramenta de Deus, para quando a tua alma começar a se afligir, vem a tua consciência, que é ali que habita a palavra de Deus, né? É na nossa área da memória, das faculdades pensantes do cérebro, e fala para você mesmo a realidade, porque a alma, ela distorce a realidade em favor do que ela sente. Ela fica confusa, as coisas ficam deturpadas, ela interpreta o mundo a partir das emoções. E aí vem o ser pensante e exorta a própria alma. Boa. Falando para ela a vontade de Deus. Nessa hora acontece algo no mundo espiritual também. Existe nessa hora algo que a gente chama de resistir à tentação. Você resiste o inimigo e você, inclusive, pode evitar que uma opressão satânica venha sobre você, porque você começou a declarar em voz alta para você mesmo a palavra de Deus. E aí o inimigo foge, porque você resistiu. Boa. Então, é muito importante... Por que a gente está falando tudo isso? Parece que não tem a ver com o tema, mas se nós não aprendemos a dominar a nossa alma, a nossa emoção, a gente vai ser vencido
por qualquer aflição, por qualquer paixão, por qualquer força interna contrária à vontade de Deus. E aí eu quebro esse vínculo em vez de fortalecer e tornar um vínculo saudável para Deus. Exato. E aí, inclusive, a Bíblia já falou que a divisão familiar é um dos sinais dos fins dos tempos. Ah, então o fim tá bem perto mesmo, porque as famílias estão se acabando rapidinho, né? Jesus já alertou, né, que nos últimos tempos, as relações naturalmente próximas, que deveriam ser fortes, elas começariam a se romper por conta do posicionamento cristão. Por quê? Porque dentro de uma casa, o filho se converte e os pais não. Ele se posiciona a favor de Cristo, ele ganhou o quê? Inimigos. Os seus parentes mais próximos começam a ser seus piores inimigos. Né? Então, ou vice-versa, a mulher se converte, que é muito frequente, né? E o marido não. Então, nesse momento, ela tem que saber que ela ganhou um inimigo. Eu tô pensando aqui, você falou, mas a gente tava conversando sobre outros assuntos. Você falou sobre a mulher que se converte, o marido não, mas a gente tá pensando em fazer um podcast, vê se você gosta também, comenta aí pra gente, se vale a pena. Como lidar, né, nessa questão, quando um cônjuge é convertido e o outro não. Como deve ser o comportamento dessa mulher ou desse homem que é convertido? Que é muito difícil, né? A pessoa fica muito oprimida dentro de casa. Mas a Bíblia fala claramente como agir. Então, a Bíblia tem caminhos para todos os dilemas. Gente, sério, se vocês lerem esse livro, é muito bom esse livro, gente. Tem o jeito que você quer fazer e tem o jeito que dá certo. De novo, né? Gente, não lê horóscopo, não lê, tipo... Não pede conselho no salão de beleza. Não, o passarinho que pega aquele negócio, não pede nada, assim, vai ler Bíblia, pelo amor de Deus, é muito bom ler Bíblia. E aí, Satanás está usando essa divisão, por quê? Porque é importante que numa casa haja uma divisão, porque pensa que a palavra de Deus é uma espada. Então, ela vai começar sempre dividindo. E ela vai dividir e ela vai levantar uma pessoa. Então, vamos lá, o filho se converteu. Esse filho é levantado. Só que ele é levantado não para ele desonrar os pais, mas é para ele começar a praticar a palavra. E ali vai começar a se instalar o reino de Deus. E a partir do comportamento do filho, os pais vão ser salvos. Essa é a estratégia de Deus. Boa. Só que o inimigo, o que ele quer fazer? Ele quer fazer, inclusive, os cristãos entrarem numa postura de desvínculo. Olha, meus pais me atrapalham na minha caminhada cristã. Eu preciso sair dessa casa. Tem filhos saindo de casa em nome de Deus. Não, porque eu não vou conseguir crescer espiritualmente nessa Deus casa, Baal, né? nesse inferno. Então, peraí. Você está servindo a Deus, mas a partir dos seus métodos? Que Deus é esse? A partir da sua alma? Isso está errado. Então, o inimigo, ele vai entrar exatamente aí para romper, para dividir, tá? E aí, então, pensando que Deus tem uma estratégia de unir e o inimigo de dividir, nós vamos falar sobre 4 pontos que vão ajudar vocês, pais, a criarem vínculo forte com seus filhos. Pode começar, amor. Nossa, vamos que esse assunto eu gosto muito. Porque eu fui um professor, eu vou assumir pra vocês assim. Vou assumir com vergonha até. Eu estudei educação física, fiz pós-graduação. Mas eu nunca fui muito bom educador físico. Mas eu sempre fui muito bom relacional. E eu só fui um bom profissional e os pais gostam do tio Caio na época com as crianças, porque o meu forte era criar vínculo. Porque o resto, nossa, eu era um professor bem abaixo da média. Eu me comparava até porque era uma coisa que eu precisava me comparar para saber o que eu precisava melhorar. Eu vi os outros professores e falava, meu Deus, olha o que eles fazem. Tecnicamente falando. Tecnicamente, só que o resultado deles era pior que o meu. E aí eu percebi que realmente o vínculo fazia toda a diferença. Então, é um assunto que eu gosto muito de trabalhar. E o primeiro tópico é, entenda e imite o amor do Pai Eterno, pois Ele nos amou primeiro. Meus queridos, a primeira parte de criar um vínculo com o seu filho é amando primeiro. Ai, Caio, mas isso eu já sei. Não sabe não, quer ver? 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E por que Ele nos amou primeiro? Porque Ele deu seu único filho. O texto fala sobre isso. Então, olha que ato de amor é. Não é sentimento, é ato sacrificial. Então, para eu iniciar esse amor, pensa comigo, Deus nos amou primeiro antes mesmo de Deus nascer. Antes de eu ter ciência quem é Deus, Ele já me ama. Quando você era inimigo dele, Ele já te amava. Então, olha que incrível. Então, quando o meu filho está para nascer, eu preciso já intencionalizar. Eu, quando vou formar uma família com a minha esposa, mesmo antes de estar grávido,
eu já tenho que amar meu filho. Amar é tomar uma postura sacrificial para que quando ele chegue, eu saiba o que fazer. Se eu amo através da emoção, eu não me preparo da forma correta, e sim da forma emocional. Então eu tenho que aprender a primeira característica, que antes desse filho, antes de eu nascer, antes de eu pensar em Deus, ele já me amava. E é isso que o pai tem que fazer. Ele tem que amar primeiro, tá? Então pensa comigo. A gente então tem um pai modelo, que é Deus, dizendo que tudo começa com amor. Então sabemos que o amor é sacrificial. E pensa comigo assim, por que sacrificial? Deus estava lá todo bonitinho, criou tudo. Gente, desculpa assim. Em Noé, Deus se arrependeu. Na época de Noé. É que ele depois falou que ele não ia mais fazer aquilo. De jogar água na galera, colocar todo mundo na piscina e afundar todo mundo. Ele falou que não ia fazer mais isso. Mas, gente, olha Deus estava lá pleno. De boa. De boa. Você acha que... Gente, você acha que é fácil ele olhar lá de cima e falar assim, tem um caminho tão bom para esse sujeito, olha o que ele escolheu. É difícil. Porque ele teve mais trabalho. Ele teve mais trabalho. Triplicou o trabalho dele, né? Olha, então, por que eu tô falando sobre o trabalho? Triplicou. Então ele tava lá criando tudo bonitinho, ele criou os seres humanos. Quando a gente cria um filho, a gente ou não quer ter filho por causa do trabalho. Ou seja, nós não estamos replicando o modelo de pai de Deus. Então, se você tem dúvidas sobre ter ou não ter filhos, dependendo qual for o motivo e o resultado da sua escolha, a gente vai ver nos seus frutos. Então, a gente tem um podcast falando sobre ter ou não ter filhos, você vai lá assistir, que é muito importante. Então, o trabalho existe. Não é porque é trabalhoso que eu não vou amar. Por isso que o amor não pode ser emocional, ele é sacrificial. Olha, o trabalho que você tem pelo seu filho deve levar ao amor. As suas atitudes do trabalho, do sacrifício, devem levar ao amor. Então, esse é o amor que eu estou falando. Não é amar... Ai, que bonitinho. Olha, ele tá mamando no teto da mamãe. Não é isso, gente. É outra coisa. É amar na hora que ele tá fazendo birra. Você tem que racionalizar. Eu vou amar na hora que ele estiver fazendo birra. Eu vou amar na hora que ele fizer aquele cocô e sair tudo errado e sujar a casa. Eu vou amar quando ele chorar na hora que eu tô... Sei lá, qualquer momento difícil. É esse amor que a gente quer trazer pra vocês. Esse é o amor sacrificial. Esse é o amor que vai criar um vínculo com a sua criança. Então, esse é o primeiro tópico que eu quero falar pra vocês sobre isso, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque o amor de Deus, o amor bíblico não é romantizado. A gente romantiza o amor. Quem romantiza o amor é o povo das ideologias. Eu sou movido pelos meus sentimentos, eu romantizo. Não tem romance. Como que vai ter romance onde tem um versículo falando que Deus nos amou primeiro porque deu seu único filho? Não tem romance. É triste. É sacrificial. Então, o amor que nós estamos falando sobre vínculo precisa sair disso primeiro. É morte, né? Porque Deus, ele amou. A prova do amor de Deus é que ele matou o seu filho, né? Ele não teve coragem de deixar Abraão matar Isaac. Mas ele matou o filho dele em amor. Então, não tem romance porque foi uma decisão. Porque se não fosse a partir da morte física de Jesus, nós não poderíamos ter acesso ao Pai. Então, quando a gente fala de amor aqui, envolve morte do eu. Envolve morte da mãe, morte do pai, morte para coisas que não fazem parte da vontade de Deus para aquela relação. E quando a gente fala de morte, não são coisas agradáveis. Não são coisas que a gente faz com prazer. São coisas que a gente faz com dor. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, nos traz uma aula sobre esse amor. Então, uma dica que eu vou dar, eu não vou ler esse texto, e que esse texto é muito rico. E aí, claro que nós estamos focando hoje na questão do filho. Vale a pena você refletir, medita, anota algumas coisas que você vai ler. 1 Coríntios 13, 1, 3, nos traz uma aula sobre amor. E lá começa dizendo que não adianta eu fazer tudo certinho, mas faltar amor. Então, por exemplo, eu dou casa... Eu trabalho pra caramba. Pago uma boa escola. Dou comida, dou roupa boa. Levo pra viajar pra Disney uma vez por ano. Olha que legal. Gente, eu não vou nem no Hop Hari. Não tenho coisa de ir no Hop Hari. Então não adianta eu fazer nada disso. Eu pagar uma festa de aniversário de 40 mil. Não adianta se não tiver amor. E aí voltamos a falar, não é o amor sentimento. É o amor que Deus tem por nós, eu devo replicar nele. Também não é aquele amor que, eu amo tanto meu filho que eu deixo ele dormir na cama comigo. Eu amo tanto meu filho que ele não sai do meu colo. Eu amo tanto meu filho que também é o amor que prende, né?
E aí, alguns devem estar se perguntando, tá bom, você está falando que esse amor não é emocional. Que tipo de amor? Eu vou ler para vocês. E vocês têm que meditar em 1 Coríntios 13, 1-3. Mas o seu amor precisa mostrar essas características. Tome nota, garoto. O amor do pai para o filho precisa mostrar paciência, bondade, não ser ciumento, não ser orgulhoso, não ter vaidade, não pode ser grosseiro, não pode guardar mágoas do filho, deve se alegrar com os acertos do filho, deve ficar triste de verdade com os erros e corrigi-los. Deve ser persistente nessa educação, não desistir, não cansar de fazer o bem, como Paulo diz. Ser resiliente nas frustrações, porque vão chegar frustrações através dos filhos. Filhos, nós damos trabalho para Deus. Não é que nós frustramos, porque Ele sabe de tudo. Mas o que é frustrar? Fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Então, o teu filho também vai fazer coisas daquilo que você não quer que ele faça. E, fazendo tudo certo, eu tenho a verdadeira esperança. E se eu consigo ter esse tipo de amor, um dia serei aprovado pelo Senhor, porque eu cumpri minha missão de pai aqui na terra. Então todas essas características você vai precisar anotar e você vai precisar pensar e analisar quais delas você está devendo. Deus não está pedindo para você ter uma ou duas, Deus está pedindo para você ter todas. Se vira, não tenho, aprende. É o conjunto do amor de Deus, o conjunto do amor sacrificial. Porque não adianta eu amar pra caramba se eu sou um pai orgulhoso, que não sei pedir perdão, que não sei me redimir, saber quando eu errei, né? A gente põe tudo a perder. Não adianta eu ter o amor que for, se eu grito, se eu surto com a criança. Entendeu? Se eu surto com o adolescente, se eu uso palavras, se eu inútil, se eu preguiçoso, se eu fracassado, você não vai ser ninguém na vida. Então eu pego tudo, jogo na privada e dou descarga. Então, eu não posso descartar, porque o que eu vejo são pais cristãos que amam, que querem o bem dos filhos, mas por não terem controle emocional, colocam tudo a perder. Nossa, a falta de controle emocional é muito forte. Gente, eu tô cansado, assim, a gente conversa com a clínica de psicologia, tudo, a gente tá conversando com as meninas. Muitos anos trabalhando no ministério. Quantas vezes vem o pai e a mãe e fala assim, ó, eu preciso de uma psicóloga pro meu filho. Aí a vontade fala assim, nossa, eu pensei que era pra você. Aí a mãe fala assim, mas por que você precisa de uma psicóloga pro seu filho? Porque eu não tenho paciência. Então, quem não tem o quê? Exato. Quem vai pra terapia? E quantas vezes, por exemplo, você vai falar psicologia, você vê que a criança tá fazendo terapia, né? Aí você vai conversar com a mãe sobre se se aproxima do pai e da mãe, aí o pai e a mãe apresentam certas características. E são as características que a filha dela tem para levar ela para terapia. Ou seja, na verdade, ela tá replicando aquilo que ela aprendeu. Não é mais fácil você se corrigir e ensinar o correto? Gente, claro que a gente precisa que vocês façam terapia pra gente poder ter o que comer, tá bom? Mentira. Mas, não gente, é só por isso. Mas não precisaria. Tem muita gente que não precisaria. Tem muitas pessoas que precisariam, porque é um tratamento médico. Mas tem muitos casos que, se a gente se permitisse ser ensinado pela palavra de Deus e entrar nesse processo, a gente conseguiria dar conta. Cara, total. E o texto que nós estamos falando de 1 Coríntios 13, 1-3, termina dizendo: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E aí termina a última frase: porém, a maior delas é o amor. Então, o processo que nós estamos ensinando de vínculo correto, vínculo que agrada ao Senhor, precisa começar com esse amor sacrificial. Mas estou com mais dúvidas sobre isso. 1 João 4, 7, 21 fala de como Deus é amor. Nesse texto é muito incrível, meus amigos. Vocês precisam também ler. Vou repetir para vocês lerem. Depois de lerem 1 Coríntios 13, 1-3, vocês vão ler 1 João 4, do 7 ao 21. Gente, é muito incrível. E no texto a gente pode perceber a imensidão do amor de Deus, né? Do nosso Pai, que entregou o seu único filho em favor e benefício dos outros filhos, quando ainda não havíamos nem nascido. Olha que forte isso. Então você precisa fazer para o seu filho antes mesmo dele nascer. O que é esse amor sacrificial? Eu não espero meu filho nascer para ter uma rotina saudável. Tem gente que quer ter vida saudável depois do filho. Meus amigos, nunca teve vida saudável. Nunca teve, agora quer comer bem. Tem que comer bem porque tem criança. Hipócrita, isso é hipócrita. Gente, sabia que uma vida não saudável para Deus é como se fosse você se mutilar,
é como se fosse você se matar, você precisa ter uma vida saudável. Você precisa ter o amor de Deus, você sacrificar os seus desejos para praticar uma atividade física, para ter uma alimentação, de ter uma rotina que agrada o Senhor, uma vida onde você serve a Deus o tempo todo. Então isso é muito importante. Então eu preciso, através do que Deus é amor, aplicar isso já na minha vida. E antes que esse filho chegue, eu já preciso estar vivendo esse amor de sacrifício. Porque quando eu já me sacrifico pelo outro, pela igreja, pelo irmão do qual eu não tenho nem relação de sangue, ele é meu irmão em Cristo, você concorda que eu já estou treinado para ser sacrificial para o meu filho e ter o vínculo correto, o amor correto? É por isso que muitos pais são muito fracos emocionalmente, porque não aproveitam a igreja para treinar para a chegada do filho. É eu que, ou antes do filho chegar, eu preciso treinar esse amor. Eu preciso ajudar um irmão meia-noite e meia, eu preciso ajudar financeiramente alguma pessoa, eu preciso deixar de fazer algo que eu gosto para abençoar uma família. É por isso que quem tem filhos espirituais está apto a trabalhar com famílias, né? Às vezes a gente pensa, eu tenho que ter filho para ensinar as pessoas a terem filhos. Não, Deus me falou o seguinte: enquanto você não tem seu filho biológico, você já tem filhos espirituais. Ensina para os outros, porque o processo de cuidar é o mesmo. É o mesmo. Você precisa ter essas mesmas características. Você não pode ser orgulhoso, nem vaidoso, nem grosseiro, não guardar mágoa, não pode se alegrar com o erro, tem que se alegrar com o acerto. E aí, se a gente treina isso dentro do reino, você pode ser um bom pai. Então, vai ter muito jovenzinho que está muito mais preparado para ser pai do que um adulto egoísta que está vivendo para si. Porque daí, quando esse filho chegar, ele vai tentar correr atrás do prejuízo e não vai dar conta, né? O filho vai chegar numa dinâmica disfuncional. Então, aqui a gente precisa realmente se preparar, saber que criar filhos espirituais é educar, é negar a si mesmo desde agora. Para quando essa criança chegar, eu já estou no fluxo. Gente, eu preciso, como pai, expressar o amor de Cristo. E qual que é o objetivo final? A eternidade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a verdade e a vida. Então, meus amigos, eu preciso ser Cristo na vida, eu preciso me sacrificar para levar ela para o céu. Então, esse é o vínculo que eu tenho que construir. Esse é o foco. E aí, o amor de Deus, né, o amor dos pais deve conduzir os filhos ao caminho dos céus. Provérbios 22:6 diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Gente, eu não sei se vocês acreditam na palavra de Deus. E aí, tá tudo bem. Eu acredito. Aqui tá dizendo que se você educar corretamente, até o final da vida ele não vai se desviar. A Bíblia tá garantindo. O problema é que a gente acha, mas ele se perdeu, ele saiu da igreja. Eu levei ele todo domingo. Mas é que, gente, não dá. Não dá. Você não construiu o vínculo dele com o Pai eterno dele. E aí, quando ele chegou no momento de decisão, ele não tinha, né? Porque a sua casa não vive sob o amor de Deus. Levar para a igreja não salva ninguém. Então, nós precisamos ter uma vida de igreja, não levar para a igreja de domingo. A minha casa é a igreja do Senhor. A minha família pratica as obras do Senhor. O meu corpo é o templo. Eu não sirvo a Deus só no ministério de homens. Eu não sirvo a Deus no ministério de casais, no ministério infantil. Eu sirvo a Deus domingo é o dia de ir para a igreja, certo? Segunda é o dia de ser igreja, terça é o dia de ser igreja, quarta é o dia de ser igreja, quinta, todos os dias é o dia de ser igreja. E a gente se preocupa só no ir à igreja. Então, quando eu sou igreja, com certeza Deus vai cuidar, mesmo que se desvie, porque ele vai ter escolha. Mas se você fizer o trabalho correto, cara, tu plantou uma semente forte. Porque com quem que a gente cria vínculo? Com coisas e pessoas que são familiares a gente. Então, se a presença de Deus for familiar na sua casa, quando o seu filho chegar na adolescência, vai ser familiar para ele. Vai ser natural. Ele não vai precisar ficar questionando, mas será que existe mesmo? Né? Porque ele viveu a sua fé. Não, ele já vai ter criado a fé dele. A gente fala dos traumas, que o trauma também interfere na vida das pessoas, certo? Da mesma forma, o amor verdadeiro vai interferir positivamente. Vai. Então faça o que Deus tem para você e para sua família. Principalmente pais, acordem. Os filhos de vocês estão indo para o inferno. Atenção, atenção, pais. Os filhos de vocês estão indo para o inferno. Vamos amar como Deus nos amou, não como o teu coração ama. E aí, eu trouxe aqui um pequeno lembrete, né? Que quando os pais são egocêntricos, que é não demonstrar esse amor sacrificial. Quando eles são negligentes, que é o quê?
não atendem com bondade às necessidades físicas, emocionais e espirituais dos filhos. Quando eles são emocionalmente distantes, ou seja, eles não conseguem expressar afeto. Tá cheio de pai assim. Ah, mas eu não consigo abraçar minha filha. Eu tenho vergonha. Gente, as pessoas têm vergonha de abraçar os filhos. Tem pais que têm vergonha de dizer eu te amo. Emocionalmente distante. Está ferido. Precisa de cura. Você não conseguir expressar o amor. Mas eu sinto, eu dou a vida pelos meus filhos. Eu não consigo dizer. Vai aprender. Vai treinar. Porque a gente precisa saber verbalizar aquilo que a gente sente. Se eu não proferir que acredito no Senhor, que eu creio... Declarar com os lábios. Se eu não declarar... Você não completa. Então, as palavras precisam sair. Você, eu não consigo falar eu te amo pro meu marido. Isso significa que existem barreiras já de distanciamento. Vocês já estão no desvínculo. Então fala ama pra mim, deixa eu ver. Te amo, amor. Foi falso, não foi, gente? Vocês acharam que vocês não? Eu achei bem robótico, mas tá bom. Claro, você mandou, não foi natural. Tem que ser natural. Amor, eu te amo. Até o final do podcast eu vou falar que eu te amo. Me pega de surpresa. Tá eu bom. Vou ficar... eu quero gente de surpresa. Se eu não esquecer, né? Ela esquece, né? Tem problema de esquecer. Gente, alguém tem remédio pra esquecimento? Eu já tentei ginkgo biloba, já tentei ômega 3, já tentei fazer anotação no dedinho dela, não adianta. Mas voltando ao que interessa. Então, tudo isso que eu falei faz com que ocorram falhas ou rupturas nesse processo de formação de vínculo. E aí, o que acontece quando tem falha no processo da formação do vínculo? Todo o resto fica comprometido. Isso é muito sério. Por quê? Os filhos, eles começam a desenvolver, a gente chama de lacuna emocional. O que é lacuna emocional? Pensa num muro. Pensa que a construção da criança, ela é um muro. Vai crescendo. Você vai colocando tijolinho por tijolinho. Lacuna emocional é quando falta tijolo. Então, você tem um muro que tem buracos. Ou seja, um muro que tem brechas. Um muro que tem brechas, essa criança ela vai desenvolver falta de confiança, baixa autoestima, necessidade de chamar a atenção, como até através de um comportamento errado. Por quê? Porque ela não está recebendo a atenção que ela precisa dos pais. Então, ela vai começar o quê? A dar trabalho no ambiente, a causar um tumulto no ambiente para alguém olhar para ela, nem que seja para levar uma bronca. Né? Essa criança também, que não se sente amada, ela começa a rejeitar a punição. Sabe por quê? Porque ela não interpreta o castigo como um ato de amor. Primeiro porque ela não sabe, porque ela apanha, porque ela está de castigo, ela não tem tanta clareza assim. Porque às vezes ela fala assim, minha mãe quando ela está de bom humor, ela deixa. Quando ela chega estressada do trabalho, ela vai lá e desliga todos os cabos do videogame, porque ela se estressa. Então, ela desconta em mim a raiva dela, os problemas dela. Ou seja, essa mãe não tá apresentando um modelo de educação consistente. Por quê? Porque ela está bem-humorada, ela tolera os erros do filho. Ela tolera o filho ficar jogando até tarde. Quando ela está de pavio curto, ela vai lá e arranca os fios. Peraí, qual é o recado que você passa? O que você está fazendo tem a ver com você ou tem a ver com o erro dele? Por isso ele começa a rejeitar a tua punição e falar que você é o errado, que você é o louco, que você é o descontrolado. Então, se você é o problema, não é ele. Ele não vai aceitar a sua exortação sobre a vida dele, né? Então, quando a gente vê os filhos rejeitando as punições dessa forma, negando totalmente que ele é o errado e pondo a culpa nos pais, é porque esses pais estão falhando alguma coisa. Nossa, real. E aí ele vai começar a deixar de validar a autoridade dos pais. E aí entra também num processo que ele só vai obedecer na frente do pai. Por quê? Porque ele não entendeu que jogar videogame em excesso faz mal para ele, faz ele ter uma rotina desorganizada, faz com que ele fique mais ansioso. Vocês sabiam que o videogame e os eletrônicos é a causa número 1 da irritabilidade entre as crianças? Faz um detox de eletrônicos na sua casa de 2 semanas e você observa o humor do seu filho. Eles mudam de humor, eles recorrem mais à companhia dos pais, porque eles não sabem lidar muito com... O ser humano não sabe lidar com o tédio. Então, se você provoca um tédio intencional, ele vai recorrer a outras coisas, né? Então, ele não entendeu que tudo aquilo que você está fazendo é para o bem dele. Por isso que o culpado é você.
Conforme a criança ela é pequenininha, ela não vai compreender mesmo. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo, tá, minha mãe, ela desligou o videogame porque não gostei. Só que, tá, no fundo eu sei que isso faz mal pra mim. Porque tem criança que chega no consultório e eu preciso explicar o porquê a mãe tá fazendo o que tá fazendo. Porque a mãe não sabe conversar, é descontrolada. Então eu tenho que mostrar para essa criança que o que a mãe está fazendo é pro bem dela. E aí ela começa a parar de se revoltar contra a mãe. Então tá faltando a gente ter consistência, equilíbrio e diálogo com os filhos, ou seja, é problema de vínculo. Porque a criança, ela nunca vai gostar de ser punida. Só que se ela começar a entender que não é a mãe, é o próprio Deus, porque a palavra de Deus é a autoridade sobre a mãe, então já não é a mãe, é a palavra de Deus. Já não é... A mãe não está fazendo isso para pirraçar. O pai não é autoritário. Não, ele é o cabeça. É por isso que é importante a família viver, né? Porque quando a família vive a palavra de Deus, ela mostra para a criança que tem um pai que as protege. Isso. Então, na verdade, ela vê o pai e a mãe não fazendo as próprias vontades, e sim a vontade de Deus. Então, a criança que ela tem a dificuldade de cumprir, muitos pais colocam Deus às vezes como vilão. Por quê? Porque para eles também Deus é um vilão. É um Deus que restringe, que não deixa fazer o que quer. Mas quando a família realmente anda de forma, né, na direção do Senhor, praticando aquilo que Deus tem, o pai e a mãe mostram para a criança que isso é bom. Porque os resultados de se abster da sua vontade, do seu desejo emocional, em prol de Deus e das suas leis, que a gente vai falar daqui a pouco, isso é positivo. Então, esse é o vínculo que eu tenho que mostrar para o meu filho desde já. Essa questão do amor. Qual é o amor também? O amor à palavra de Deus, às regras de Deus. Isso é só o pai e a mãe humilde conseguem fazer. Vou dar um exemplo. O pai tá chamando a atenção porque a adolescente está muito no TikTok. O adolescente está lá muito no celular. Só que ele fica no celular. Aí ele fala, mas no meu caso é diferente porque é trabalho. Não, descontrolado, não sabe a hora certa de parar. Então, se você não mostra que você tem um árbitro e fala, nossa, eu estou exagerando também, eu estou muito no celular, estou deixando de orar, estou deixando de ler a Bíblia, porque eu estou atrás de ficar respondendo coisa de trabalho fora de hora, eu tenho que parar. Se seu filho não vê essa humildade, quando você chamar a atenção dele que ele está muito no eletrônico, por mais que ele não fale por medo de você, ele vai pensar, hipócrita. É confuso para ele, né? Você fica também. E isso é o que irrita os filhos, segundo a Bíblia, né? Uma das coisas que pede para os pais não irritar os filhos é nesse sentido. Exato. De falar uma coisa e fazer outra. Isso. Então aí a mulher vai lá e briga com o filho porque o filho reagiu mal. Foi mal educado. Mas também... Aí o marido fala alguma coisa pra ela, dá uma patada. Se ela não for humilde e falar, nossa, desculpa, tô de mau humor, errei, Deus não quer que eu aja assim... O filho vai assistir e vai falar, você faz pior com o meu pai, você faz pior com o fulano, você faz... Então, é essa a questão, é você ser humilde e mostrar para o teu filho que não é você, é a palavra de Deus, só que para isso a palavra tem que te exortar também, tá? Então, tudo isso vai fazer com que essas crianças cresçam com falha na personalidade. O que é um transtorno de personalidade? É um muro com buraco. Esse muro com buraco, ele não é forte. Quando vem um vento e uma chuva e o muro não está bem construído, o que acontece? Ele quebra. Ele bambeia. Isso é uma personalidade fragmentada que a gente fala, que são os transtornos de personalidade, que vem crescendo cada vez mais. E se preparem, igreja, nós veremos muitas pessoas, a maior parte da população, crescendo com o transtorno, porque vai vir essa geração aí que a gente está vendo dos movimentos, os filhos deles hoje são crianças, daqui a pouco eles serão adultos. Ou animais, né? Porque tipo, eles podem ser o que quiser, né? Então a gente vai ver pessoas sem identidade, sem noção de quem são, totalmente, né? E assim, ao mesmo tempo que é assustador, ao mesmo tempo é um chamado à igreja, porque Deus vai chamar essas pessoas. E através de quem? Das nossas vidas. Das nossas vidas. Dos nossos então, filhos. Uma pessoa que nunca conheceu o que é chamado, o que é identidade, o que é propósito, nossos filhos vão pregar o evangelho para eles. Nós estamos preparando essa geração? Tá nada, eu vejo, tá nada. A criança chora quando cai no chão.
Gente, tem que colocar os meninos pra assistir Rambo, ó. Esquece esses desenhinhos. Vamos assistir os desenhos de antigamente. Tom e Jerry trapaceando o outro, pica-pau dando picada na cabeça do cara. E assim, a gente tem que contar, inclusive, as histórias dos mártires. Tem que ler a história do cara que morreu por Jesus. Tem que ler que os caras morriam de cabeça para baixo, crucificados. Os verdadeiros heróis e os personagens que os seus filhos têm que amar de verdade, gostar e falar, nossa, é assim que eu quero ser? Tá na Bíblia. E vocês colocam só os heróis, Homem-Aranha, Batman. Eu gosto do Batman. Mas nem se compara a Pedro. Gente, Pedro, Daniel, tipo, falou assim, Leão, o Leão parou. Nem Batman fez isso, gente. Adoro a forma como o Caio conta as histórias da Bíblia. Gente, mas o Velho Testamento não dá, desculpa. Homem-Aranha, Homem de Ferro, tudo fraquinho. Não dá, gente. Desculpa, não dá. Gente, é que assim, é sério, se hoje a gente já não consegue nem explicar para a criança o porquê que é errado algumas coisas, daqui a pouco, quem tem uma fé morna não vai sobreviver. Não vai. A gente vai ver os filhos dos cristãos negando o evangelho ainda pequenos, porque o ensino aí fora está tão pesado, distorcido, porque enquanto a gente está sendo distraído com besteira, o mal, ele trabalha com ensino. A gente não ensina os nossos filhos dentro de casa e a estratégia do mal é ensinar. Por isso que eles estão nas escolas e nas universidades. Então, eles estão na metodologia que funciona. E a gente, o crente preguiçoso, não quer aprender, não quer ler Bíblia, não quer ler livro, só quer ficar atrás de internet, de tecnologia. E aí, não vai. Essas crianças, infelizmente, vão romper. Vão negar Cristo na primeira oportunidade. Aqui não dá, ó. Se colocar Hulk com Sansão sem cortar o cabelo, dá Sansão. Entendeu? Gente, vocês estão perdendo tempo. Para de ver esses desenhos besta. E aí, por que Paulo ele teve a necessidade nos evangelhos de dar tanta ênfase para explicar sobre o amor de Deus? Pode ver, ele fala muito sobre a graça, sobre o amor, sobre o sacrifício, sobre a nova aliança. Por quê? Porque se a base estiver errada, toda a construção da religião é distorcida, que era o que os religiosos estavam fazendo. Eles negavam o amor de Cristo, a nova aliança, e eles criavam ficavam ali na velha aliança, e que não era suficiente para manter as pessoas na pureza, na santidade, e nem levá-las à salvação. Então, por que o amor é a base? Porque sem o amor certo dos pais para com os filhos, tudo que você colocar perde o sentido. Aí a gente vai ver aquela família cristã que o filho cresceu na igreja, recebeu as leis de Cristo, sabe a Bíblia de cor e salteado e tem uma vida doente. Por quê? Porque faltou a construção ter sido no amor correto de Cristo. Né? Então, eu já vi famílias ameaçando, falando, Deus vai te pegar, Deus vai te punir. Né? Então, a atitude dos pais gerou um vínculo de amor disfuncional com os filhos e comprometeu todo o resto do desenvolvimento emocional deles. Então, vamos lá. A pior consequência dos filhos não se sentirem amados é eles não conseguirem acessar a paternidade e o amor de Deus. Essa é a pior. Né? Então, eles vão ser adultos doentes quando deveriam ser adultos saudáveis para curar os doentes. Olha a estratégia do inimigo. Se ele adoecer os filhos de Deus, quem cuida dos que precisam ser resgatados? Por quê? Porque vocês já perceberam o que um crente doente faz dentro de uma igreja? Deixa outros doentes. Ele rouba uma pessoa que nasceu na igreja, doente, porque os seus pais não se curaram, forneceram o estilo de vínculo errado, colocou essa criança, idolatrou essa criança, não deu consequência, não fez o que a gente está falando aqui. Consequentemente, você tem um jovem adulto doente que está lá causando confusão no meio dos outros jovens, fazendo panelinha, chamando atenção, chamando os outros para sair. Então, ao invés dele construir, ele espalha.
Então, por que na igreja tem tanta confusão? Porque tem muita gente ali que deveria estar doente, deveria estar no alimento sólido, está no leitinho. Tudo isso foi falha de base. Se você vê um jovem adulto que não está prosperando no reino de Deus, pode crer que a falha foi na base. Por isso a importância de você entender como é esse amor para você praticar. Bom, galera, como o assunto foi muito bom do amor, a gente nem contava com tanto que nós íamos falar, mas como já deu um tempo legal, nós vamos cortar esse episódio, e aí o próximo episódio nós vamos falar sobre o tópico 2, 3 e 4, só para você saber quais serão os tópicos. O tópico 2, para você criar um bom vínculo, é estabeleça limites e regras para a proteção emocional. O 3, construa um relacionamento íntimo com seus filhos, conversando sobre todos os assuntos à luz da palavra. E esse é muito bom porque a gente vai falar de estratégias práticas para vocês desenvolverem o vínculo. E o 4 é mantenha os filhos no lugar deles. Não coloque os filhos no lugar de Deus e nem do seu cônjuge. Com essas 4 dicas, provavelmente você vai conseguir construir um vínculo muito forte. Então, paramos aqui até o amor e vamos para o próximo episódio com o tópico 2, 3 e 4. Galera, fala assim, tô ansioso para 2, 3 e 4, só pro YouTube e pro Spotify achar que tá muito bom, para entregar. Comenta, gente, para de ser bobo. Gente, não tá pedindo nada, nem oferta, não tá pedindo nada. Você também sempre fala isso no final, né? Falo, sabe por quê? Porque isso tudo que ela tem aqui, ela tá pagando ainda, viu? Não podia estar pedindo, não tá pedindo, só comenta, tô ansioso pro tópico 2, 3 e 4, tal, beleza? Galera, então a gente se vê daqui a pouco no outro episódio. Com a mesma roupa, nesse mesmo local, a gente só vai fazer uma pausa pro banheiro e já a gente tirar essa xícara daqui que o café já tá gelado. Valeu, galera, fiquem com Deus!